A paz do Senhor. Hoje a palavra está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, tendo ido um pouco mais adiante, postou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E, chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dorme agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Amém? O Senhor hoje quer nos ensinar algo aqui para que nós possamos ter isso na nossa vida todos os dias. É nossa salvação, a nossa comunhão, o nosso viver, o nosso pensar, o nosso agir, tudo entregue na mão do Senhor. Tudo que nós temos que fazer, cada passo que nós vamos dar, seja nesse dia, seja no dia de amanhã, tudo que nós teremos que fazer é sempre pedir direção para Deus. Porque você vê aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Esse é o primeiro ponto. Entenda algo. Nós vivemos nessa terra. Nós temos o nosso corpo terreno aqui. Se nós temos o nosso corpo terreno nessa terra, nós ainda vivemos nessa terra, nós temos os sentimentos dessa terra. Nós vivemos nas angústias, nas tristezas, nas lutas, nas alegrias, nas frustrações, nas decepções, tudo dessa terra. Quando você aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador, desceu nas águas do batismo e desceu para o arrependimento mesmo da sua alma, do que você tem feito, do que você fez. E ali você creu e sepultou a velha criatura. Quando você ressurgiu, você surgiu uma nova criatura. Não que o teu corpo vai mudar, mas o que vai mudar é sua mente. O seu consciente, o teu subconsciente. É ele que vai fazer essa transformação junto com o Espírito Santo que vai estar em vós. A transformação da palavra que vai entrar dentro de vós. Você vê aqui que Jesus, ele foi, primeiro ponto, que é a primeira coisa que ele fez. Ele foi e foram para o lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Você vê, ele colocou os 12 discípulos sentados ali. Não foi os 12 com ele. Ele foi e já separou 3, Pedro, Tiago e João.
E é para eles, ele disse que ele estava começando a ter pavor, a angustiar-se. E por que que Jesus não falou para os 12? Por que que Jesus não chamou os 12 para orar junto com ele? Porque aqui o Senhor está nos ensinando que tem determinada situação da nossa vida, que nós temos que buscar no Senhor discernimento, buscar no Senhor situações que nós não conseguimos enfrentar sozinhos. Mas nós temos que buscar no Senhor pessoas que vão nos ajudar em oração. Porque nesse mundo, como Jesus disse, nós teríamos aflições, dificuldades, mas Ele venceu tudo. E se nele venceu, Ele diz que nós vamos vencer também, porque Ele está conosco. Você que está passando por luta, seja qual for a luta, seja financeira, sentimental, na saúde, não importa. Não queira enfrentar essa luta que está te angustiando a tua alma sozinho, porque quanto mais você busca sozinho, mais a tua alma geme, mais você se enfraquece, porque mais você está vendo as coisas se levantarem contra você. E aqui o Senhor mostra que Ele não escolheu qualquer um. Por que não escolheu qualquer um? Porque Ele foi e buscou no Senhor. E esses três aqui, Pedro, Tiago e João, você vai ler lá em Mateus, esses três, Jesus foi com eles ao monte. Ali Jesus foi transfigurado. Os três foram levados ali e ali Elias, Moisés e Jesus apareceu ali transfigurado. Eles escutaram a voz de Deus e Deus falou para eles: aqui está o meu filho amado, em quem eu compadeço. Ou seja, esses três já eram pré-determinados, pré-escolhidos, para que nesse dia que Jesus estava angustiado, eles estariam preparados. Mas muitas das vezes o que acontece, você quer enfrentar a sua luta sozinho, você não confia em ninguém, porque você, eu tenho intimidade com o Senhor, eu oro, eu jejuo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, faço campanha, mas você está passando por luta. E cada vez mais você não está entendendo que você está fraquejando na fé. Cada vez mais você não está dando testemunho de Cristo, cada vez mais você está esmorecendo. E o Senhor hoje está ensinando para mim e para você que nessa caminhada, nessa jornada, nós não podemos ir sozinhos. Mas isso nós temos que fazer o quê? Buscar no Senhor aquela pessoa que nós temos que estar caminhando, que vai estar nos ajudando em oração. E é o momento. Não é porque aquela pessoa te ajudou hoje que vai te ajudar sempre, não. É sempre que você tiver um problema, que você não consegue estar sozinho, a luta está grande, peça para Deus a direção com quem pode te ajudar em oração, seja uma pessoa, duas, três. Não chame qualquer um. E um detalhe maior, não fala para ninguém os seus problemas. Para ninguém, mesmo as pessoas que ali estão com você em oração, mesmo aquelas pessoas que Deus tocou no teu coração para você chamar para orar. Não fale o seu problema. Só fala para ela, me ajude em oração para me fortalecer espiritualmente. Para que eu venha vencer as batalhas, seja na vida financeira, sentimental, familiar, seja qual for. Mas não fale detalhado os teus problemas, não abre a boca para ninguém. Que os seus problemas é você e Deus. É Ele que vai escutar. É Ele que vai transformar. É Ele que vai resolver. E hoje o Senhor está mostrando e está nos ensinando que é necessário nós estarmos o quê? 2 pontos. Um ajudando o outro. É onde a palavra de Deus diz que tão bom quanto os irmãos vivam em união. E outra, que é para firmar o laço da transformação, do crescimento espiritual cada um de nós. E assim nós temos que fazer. Porque você vê que Jesus, ele mesmo, ele disse aqui, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e disse,
Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Você vê que Jesus, ele deixou os discípulos ali. Ele deixou um tanto ali, separou 3, separou Pedro, Tiago e João. Aí depois, quando estava chegando no lugar que ele ia orar, ele falou para os 3, ficai aqui e orai. E aí Jesus se afastou. Por quê? Para confirmar que nós não temos que falar o nosso problema para ninguém, mas sim só para Deus. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Esses 3 que Jesus escolheu era para estar ligado em oração, para eles estarem ali em comunhão, buscar e fortalecer Jesus. Por quê? Porque Jesus era carne também. A carne estava querendo fazer mais alto, falar mais alto. E às vezes você está deixando a angústia tomar conta do teu coração, a preocupação, o nervosismo, a impaciência. Aí você não consegue entender nem escutar a Deus. Por quê? Porque a carne está falando mais alto que o teu espírito. O Senhor está te mostrando essa palavra, então busca no Senhor a oração, fortalece o teu espírito para que você não venha ser dominado pela carne. Porque o que Deus tem preparado para você é algo que só você sabe, só você está passando. E só você sabe o que Deus vai transformar a sua vida. Mas para isso você tem que se fortalecer espiritualmente. Você tem que ter essa certeza no teu coração que você tem que estar sempre em constante oração, estar sempre em constante lendo a Bíblia todos os dias, para que a palavra venha se entrar dentro de você e você se fortalecer. Porque você vê aqui que Jesus, ele disse aqui, ó, e tendo ido pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Outro ponto aqui, Jesus não mostrou a fraqueza dele para ninguém, ele mostrou para Deus. E assim Deus quer que você faz. Você fica aí falando para um da sua dificuldade, fala para outro. A pessoa pergunta para você como que você fala assim, pergunta para você como que você tá e você fica falando, ai, tô na luta, ai, só Deus na causa, ai, mas Jesus é bom, Deus é bom. Se Deus quiser, Deus vai livrar. Se Deus quiser, Deus vai abençoar. A pessoa perguntou como que você tá. Aí você está falando já diretamente o que você está passando, daqui a pouco você vai falar detalhe o que você está passando. E aqui o Senhor está ensinando, fica com a tua boca fechada. Jesus, ele levou os discípulos lá, separou os discípulos, mas não falou para eles o que tinha que fazer, o que ele estava passando. Ele só falou que a carne estava fraca para orar, mas não falou a verdadeira essência da carne fraca. Não demonstrou fraqueza na frente deles com palavras. Por quê? Porque a palavra tem poder. Enquanto você está aí, quando pergunta para você como você está, você fica, se Deus quiser, Deus vai mudar, se Deus quiser, Deus vai melhorar, estou passando por prova. Quanto mais você fala isso, mais distante você fica de Deus, mais luta você vai estar enfrentando, mais fraco espiritualmente você vai estar. E hoje o Senhor está falando para você, fica quieta. Tem seu problema, não fala para ninguém. Entra no teu quarto, fecha a porta e ore, clame a Deus, chore para Deus, você e Deus. Como Jesus fez aqui, ele foi chorar para Deus e expôs toda a humanidade dele, toda a fraqueza dele. E aqui ele vai nos ensinar nesse outro ponto aqui, que muitas das vezes você confia naquela pessoa que Deus separou para você orar e muitas das vezes ela não está orando. E aqui ele mostra aqui, ó, e chegando achou-se-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Aqui o Senhor está chamando, mostrando outro ponto. Que por mais que Deus vai escolher a pessoa para você, para orar com você, por isso que ele falou para não entrar em detalhes, é para unir em oração com você, por quê? Porque a palavra se cumpre, que 2 ligares na terra será ligado no céu, e quando você fala para a pessoa orar pela sua vida sentimental, sua família, orar pela tua vida financeira,
Se ele vai estar ali, Senhor, ora pela vida, Senhor, financeira do pastor Marcos, Senhor. O Senhor sabe as lutas, as dificuldades, abençoa a vida dele. E na mesma hora eu estou orando, Senhor, abençoa a minha vida financeira, Senhor. Só o Senhor sabe as dificuldades que eu estou passando. O que está acontecendo assim, quando você ora e o outro ora na mesma concordância, aí a palavra se cumpre. O que dois ligares na terra será ligado no céu, o que dois ligares na terra será ligado do céu. E assim o Senhor está mostrando e está nos ensinando, por isso que nós temos que buscar no Senhor quem vai nos ajudar em oração. E ali também nós orarmos, mas também não confiarmos que aquela pessoa vai estar 100% ali. Por quê? Porque muitas das vezes você fica confiando na oração de outra pessoa, você fica pedindo, ora por mim. Ah, pastor, ora por mim que eu estou fraco. Ah, pastor, ora por mim. Oh, irmã, ora por mim. Quando alguém pergunta para você como você está logo, ora por mim. Ora por mim que eu estou precisando de oração. Não é assim que funciona. Você está pedindo para todo mundo oração. Não, Jesus não pediu para todo mundo oração. Jesus separou 3. E para aqueles lá que Deus separou para você orar, junto com você, só para esse que você vai falar para orar e pronto. E vai levantar a tua cabeça e vai se recompor e vai enfrentar o que tiver que enfrentar. Porque o diabo vai fazer com que aquela pessoa não vai conseguir estar em comunhão contigo, mas a força dela, que Jesus vai transformar ela, vai ter força. Mas aqui o Senhor está mostrando que você não precisa depender 100% deles. A diferença é essa, é que você precisa ter um apoio espiritual para que a tua carne venha ver que você tem alguém que está se portando contigo. Mas na realidade quem vai te livrar é somente Jesus Cristo. E você vê aqui que nesse ponto aqui, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse ponto que ele falou dessa maneira, por que Jesus falou dessa maneira para os 3? Porque Jesus sabia o que ia entrar, o que eles iam passar. E você sabe que o Pedro perdeu a oportunidade aqui de se fortalecer, porque Pedro negou 3 vezes a Jesus, que como disse aqui, para que não entreis em tentação. Então não faz isso, não perca a oportunidade, entenda algo, a oração é o diálogo que você tem com Deus. Se você não ora, você não conversa com Deus. Se você não ora, os teus pedidos não vai ser atendido por Deus. E se você não lê a Bíblia, se você não está em comunhão com a palavra, como que você vai ter confiança que Deus vai te ouvir e vai transformar a sua vida? As duas coisas têm que andar junto. Oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra. E se não andar assim, você vai enfraquecer, você vai duvidar, você não vai se fortalecer. Que aqui, como ele está dizendo aqui, ó, e voltando achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabia o que responder-lhe. E voltou a 3ª vez e lhe disse, dorme agora e descansai. Basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E você vê que mostrou aqui, ó, que os discípulos que estavam com ele não estavam conseguindo ficar, porque o diabo estava forçando eles a não orar. Mas Jesus não olhou isso. Jesus foi fazer a parte dele. Enquanto Jesus Cristo não estava forte, ele não saiu. E assim é você na oração. Enquanto você não sair do teu quarto com a certeza lá dentro que Deus ouviu a tua oração, aquela angústia saiu do teu coração, você não sai do teu quarto. Você não sai de oração da presença do Senhor. Você só vai sair quando aquela angústia sair do teu coração. Se ainda permanecer, continua orando. Não importa a hora que você vai levar. Meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, não importa. Você só vai sair, vai parar de orar quando a paz entrar no seu coração. Porque quando a paz entra, quando a alegria entra, aí a oração tua chegou até o trono de Deus. Mas o diabo vai impedir. O diabo vai querer colocar mais dúvida, mais ansiedade, mais cansaço em você. E se você ceder, você vai acreditar que a tua oração chegou lá e você vai esperar uma mudança e não vai ter. Por isso que ele disse aqui, vigiai e orai. Vigia você mesmo, vigia a situação, busca no Senhor.
Por isso você tem que ler a Bíblia todos os dias, porque você vai confessar a palavra, você vai confessar as promessas, e ali você vai ter uma comunhão com o Senhor. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse em João 15:7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque ele disse isso que se as palavras estiveres em vós, se a palavra estiver em vós, o que você tem que fazer? Você tem que ler a Bíblia. Essa coisa de você falar que você não tem paciência para ler a Bíblia, pede para Deus em oração tirar esse demônio que está sobre você, esse espírito de enganação, esse espírito do comodismo, porque você tem que vencer a tua carne. Não importa, a tua carne está falando que você não tem paciência, que você não consegue ler a Bíblia, dá sono, então fica de pé, fica andando e vai lendo em voz alta, vai lendo em voz alta, vai lendo em voz alta, até você ter condições de dominar a tua carne e você ler a Bíblia. Não desista, porque se desistindo você não vê a glória do Senhor, a palavra não entra. E para você ver a glória do Senhor, a palavra tem que estar dentro de você. Amém? Então, busca no Senhor. Escuta de novo essa palavra. Leia essa palavra, porque eu creio que o Espírito Santo vai falar mais contigo, porque a oração e a palavra é a base de sustentação da nossa caminhada para a glória do Senhor. E é esse que é o obstáculo que o diabo quer colocar em nós. Mas nós temos que resistir, temos que buscar. Você vê que Jesus Cristo orou 3 vezes. Aí quando ele estava pronto, ele estava calmo, tranquilo e falou, vamos que agora estou pronto. Então Jesus está falando para ti, persiste em oração, busca no Senhor, não desanima, porque a tua vitória vai chegar. A glória do Senhor chegou na sua casa, mas para manifestar, você tem que acreditar, você tem que estar firme e reconhecer que é Deus que está na sua vida. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.